Eu sou de Urano. Eu gostaria de dizer o que representa a grande fraternidade branca no planeta Terra. Somos uma fraternidade incorporada por todos os mestres de todos os 7 raios que controlam, ajudam e orientam o ser humano nesse transe tão difícil que o planeta está atravessando. Não contamos com casas, nem templos, nem associações pagas. Somos seres autoconvocados que viemos para o planeta trabalhar em função desse trânsito que o planeta está atravessando, de 3ª para a 4ª dimensão, sem que ninguém promova nenhuma situação para tirar lucros. Nós somos seres que temos nosso trabalho, vivemos do nosso trabalho e cada um presta o serviço ao cosmos gratuita e respeitosamente pelo que a gente recebe de orientação. Eu faço parte da grande fraternidade numa situação diversa, por ser um ser entrante. Um ser entrante é um ser que recebe de outra pessoa, de outro ser que vai deixar o planeta, vai desencarnar. Então, nos cedido de comum acordo em todos os níveis de consciência, de átomos, de células, de pensamento, de cérebro, de inteligência, tudo de comum acordo com o ser que sai e o ser que entra. Este corpo físico nasceu, reencarnou e viveu 52 anos como Juraci. De comum acordo com Juraci, que ia desencarnar, ela foi treinada e eu estive sempre junto para que nós trocássemos, fizéssemos essa troca, como agora há pouco falei, em todos os níveis. Então, numa piscina, num lugar distante daqui, que chama Cidade do Salto, Uruguai, lá na República do Uruguai, eu recebi o corpo de Juraci dentro de uma piscina como se fosse um útero. Mergulhou Juraci e saiu forte. Esse foi a operação. A operação de troca. Estive muitos anos antes, como Maria, no programa de Flávio Cavalcante, mas não deu certo, me materializei. Não tinha documentos e Flávio Cavalcante, que fazia parte da grande fraternidade, era um ser que possuía muitos contatos. Ele era o iniciado. Mas ele, além de ser o iniciado, ele tinha contatos com os nossos mestres das correntes de extraterrestres. Uma grande fraternidade. Como você disse, você se materializou, você veio em naves? Vim em naves. Você veio em naves. Então, a nave ela vem numa outra dimensão. Ela vem numa oitava acima do que nós temos aqui. Porque
a nave e os seres têm que ir deixando energia nas camadas e descendo, porque a Terra, de fato, é muito nebulosa. Então você ficou então no planeta como Maria e se apresentou no programa do Flávio Cavalcante, né? E depois não deu certo por vários motivos, aí eu voltei ao cosmos. Depois, então mais tarde, começaram os nossos colegas, os nossos trabalhadores do cosmos procurar alguém que tivesse compatibilidade. E acharam. Certo. Estou eu aqui há 13 anos. Ela foi contatada, foi questionada, assim. Ela não entregou o corpo assim aleatoriamente. Foi tudo muito bem combinado, acertado. Ela era uma espírita, ela já tinha muitas ideias sobre encarnação, reencarnação. Ela só não sabia que podia ter essa parte do entrante. Então ela ficou sabendo, ela foi explicado. E ela chegou aí até as naves, né? Você me disse. Sim, ela foi. Para nós fazermos as trocas, tinha que ir para os laboratórios. Não sou só eu entrante aqui no planeta. Sim, tem vários. Muitas mulheres, muitos homens. Cada um com a sua metodologia para entrar. A minha é essa. Agora, dos outros eu não posso. Aquele você não poderia falar daquele do José Luiz? Que se encontrou na Transbrasil, eu acho. Deixa pra lá. Depois, mais tarde. Então tá, isso cai entre nós, então, né? São Germain, nesses 2000 anos que eu posso te falar, eu poderia te falar já antes, mas vamos falar dos 2000 anos para cá. Ele foi José de Nazaré, depois ele foi Roger Bacon, depois ele entrou com Shakespeare, depois foi Cristóvão Colombo. A última passagem dele aqui para o planeta foi Conde de Saint-Germain, na derrubada da Bastilha, lá na França. Ele era conselheiro de reis, de monarcas, de governos, tanto que ele aconselhou o Napoleão Bonaparte: chega, França, é isso aqui que você tem que fazer. Não vai lá invadir Rússia, não vai lá porque você se dá mal. E ele não acreditou, e Saint-Germain foi se deu mal. Ele era uma orquestra sozinho, né? O instrumento que ele tocava era violino, mas ele fazia no violino assim como uma orquestra. Era exímio violinista. Era um político de primeira linha, uma pessoa, ele é, né? Não era não, ele é um ser muito sábio, muito experiente, e é o nosso avatar agora da Era de Aquários. Até 1959, 60, era Jesus, que era o avatar da Era de Peixes. De 60 para cá, foi entrando a energia da Era de Aquários. Mas, hierarquicamente, você diria que há alguma diferença entre ele e Jesus, ou não? O mestre? Tem, né? Tem diferenças. Tem diferenças. Mas eu não quero entrar nesse detalhe agora, porque seria assim uma introdução numa situação que não veio ao caso. Tá. Mas existe uma diferença. Então, Saint-Germain é um mestre ascenso da Grande Fraternidade Branca, e você é uma mestra ascensa, Portia, que seria a companheira dele, né? A metade eterna dele. E todas as a alma gêmea dele. Certo. E todas as vezes que ele esteve encarnado, você estava em contato com ele? Algumas vezes. A maioria, quando ele estava aqui, eu estava lá como agora. Mas você entra em contato com ele às vezes? Sempre. Sempre, né? Você me disse que você, às vezes, ouve alguém te dando recados. Eu chamo os meus rádios.
Porque quando a gente vem para cá, a gente tem que ter como se fosse uma televisão, uma internet, para saber o que te rodeia. Sim. Para você não cair assim numa situação incauta por não saber com quem você está falando. Nessa transferência de células e tal, nós temos também mais alguma coisa que eu chamo os meus rádios, que é introduzida assim na cabeça do entrante já no cosmos, antes de chegar aqui. Então quando você fala comigo, com o Rodrigo, por exemplo, com o Donice, você chega a ouvir alguém falar esse assim, assado, alguma coisa assim? Nem sempre, Nem sempre, né? Quando é interessante que se saiba alguma coisa a respeito. Quando a pessoa está preparada e que ela não está curiosa. Não é simples curiosidade. Você, por exemplo, é bastante curioso. Você acha que isso é muito curioso? Mas aí, como escritor também. Normal do ser humano, né? Mas como escritor também tem um grande interesse nessas histórias. Bom, agora dizendo assim, Asta Sharon. Nosso comandante. Então. Asta Sharon é nada menos do que o Arcanjo Miguel. Né? Ele é o homem do poder sobre a terra. Ele é o homem dos exércitos. Ele é o comandante em chefe das forças que seguram o nosso planeta para que ele não seja bombardeado por outros seres ou por intrusos. Porque você disse que desde alguma parte dos anos 80 que se colocou um cinturão de fótons, que você disse, né? Se colocou um cinturão de fótons, ou seja, uma patrulha, né? Uma patrulha. Que impede a entrada. Diuturnamente. Impede a entrada de seres não amistosos. Não amistosos. Para que a humanidade da Terra não seja perturbada, porque ela já foi muito perturbada. Então, grande parte daqueles relatos de abduções em que as pessoas sofriam eram verdadeiras, mas... Eram verdadeiras e geralmente vinham... Quem comanda aquelas abduções não é realmente um ser ruim. Ele cuida da estrela semente, que é um outro planeta, numa dimensão mais ou menos terceira, cujos seres não têm emoção. Eles não têm emocional. Eles são seres assim, apáticos, parados, sem sentimentos, sem emoções. Então, ele trata através da esperma do homem aqui da Terra, todo emocional, fecundar seres que melhorem o planeta dele. Na verdade, ele não é um ser que vem para fazer maldade. Ele vem para colher alguma coisa que ele está precisando para o planeta dele. Se ele não for num planeta como a Terra, que agora está difícil de ele entrar, mas ele deve estar entrando em outros planetas, buscando emoção, buscando sentimento, a estrela semente morreria por si. Porque a emoção gera o amor, gera as uniões, gera uma porção de coisa linda, energia positiva, energia de amor. E uma pessoa que está apática, ela não gera nada. Ela está ali por estar. Então ela tem uma vida, digamos aqui no nosso linguajar, uma vida vegetativa. E não é isso que o ministro da Estrela Semente quer. Ele quer movimento, progresso e tudo mais. Esse ministro tem uma coisa a ver com o Carran? É ele. É o Carran. É o próprio. Mas eles são uma raça diferente, por exemplo, daqueles greys que eles falam, né? São diferentes. Mas eles têm as mesmas intenções. São diferentes, né? São bonitos. Os greys já é outra dimensão. Nossa. É outra.
A intenção deles quando eles vinham aqui era uma outra coisa. É assim uma energia mais pesada. Tá. E tem a ver com aquela história que você me disse uma vez, que eles fizeram pactos com o governo americano? Foram eles ou não? Foram não só os gris, outros níveis. A América do Norte, na verdade, foi criada por Saint-Germain, mas aí não foi a vida, a situação, a política, a maneira de ser do povo norte-americano, não foi aquele desejado. E eles perderam muito em espiritualidade. Aí foi feita a NASA, né? Foi criada a NASA. Deram para eles todo o ensinamento para que eles pudessem sair da órbita da Terra. Se encontraram com outros irmãos lá, não aceitaram a convivência com eles. Queriam ser os humanos o centro da Terra, e não somos. Nós temos milhares de vizinhos igual a nós, acima de nós e abaixo de nós. Então, assim, os Estados Unidos, que tinham tudo para ser um país para servir como exemplo... Tinha tudo para ser o exemplo do planeta. Aí, que até um determinado momento foi o que aconteceu, né? Aí tiveram que mudar, os mestres mudaram as energias de comando. Você disse alguma coisa sobre Royal Tenton, né? Todo o comando cósmico estava sobre Royal Tenton. Mas com aquelas situações todas de guerras fratricidas, jogando irmãos contra irmãos, vendendo armas, tudo aquilo baixou o nível energético dos governos, também assistidos ou endossado pelo povo. Aí trouxeram para a América do Sul. Mais precisamente para o paralelo 14. Que é onde nós estamos agora. Passa aqui. Aqui em Alto Paraíso de Goiás. E o ponto-chave do paralelo 14 é aqui a 20 quilômetros, na reserva ali perdão. Você conhece o Aldomão, que é Alderan? Mas eu já ouvi falar, mas eu acho que pessoalmente não. Que ele afirma ser o comandante de uma das naves mães comandadas, a frota inteira comandada pela Ashtar Sheran, né? E que ele também estaria, não sei se como entrante ou como encarnado, e principalmente dá muitas palestras também. Ele fala que ele é do comando de Ashtar Sheran. Eu não posso falar nada para você porque eu não conheço essa pessoa. Mas se eu tiver a oportunidade de conhecer, naturalmente, grosseiramente eu vou te mostrar, Ashtar Sheran. Isso aqui é feito por artista. Tá muito brilho? Não, tá bom. Esse é o nosso comandante. Ele seria o Arcanjo Miguel mesmo. Arcanjo Miguel. Viu, Yuri, eu não foi nenhuma dúvida quanto a esse moço, essa pessoa, porque nós somos muitos no planeta, sabe? E a nossa história aqui não é um procura outro, mas nós, quando nós nos encontramos, encontramos porque alguém quer que a gente se encontre. Ó, Trigueirinho eu sou, outras pessoas são, mas a gente não se procura. Porque cada um, nós não viemos aqui para fazer cúpula. Cada um tem o seu trabalho, a sua direção. Por exemplo, o Trigueirinho tem para escrever e eu tenho para falar. Porque o meu trabalho no planeta é só aqui no Gogó. E você me disse uma vez que existem bases em Urano. Eu sou de Urano. A minha origem, a origem do meu ser, do meu espírito, é de Urano, de Saint-Germain também. Mas toda essa pleide de gente, mestres, de seres que estão fazendo todo esse trabalho da grande fraternidade, a maioria são de outros planetas, até de outras galáxias.
Uma vez você me disse que haveria um conflito entre duas facções pelo governo planetário. Parece que uma seria a Grande Fraternidade Branca e outra teria alguma coisa a ver com o Melquisedeque. Não é um conflito. É que a Grande Fraternidade Branca tem uma maneira de organizar e trabalhar. Uhum. E Melquisedeque tem a sua equipe também. Mas todos trabalhando pelo bem da Terra. Eu acho assim, essa minha maneira, eu, forte falando, Melquisedeque, ele é mais personalista. A Grande Fraternidade é universal. Porque, por exemplo, aquele livro de Urântia, que uma vez eu comentei com você, né? Mas nele, na capa, existem 3 círculos concêntricos que seriam o estandarte de Melquisedeque. Né? E ele conta uma outra história assim, com relação a Jesus. Né? Então isso seria ponto de divergência também? Exato. Respeite-se as distâncias. E então essa história do arcanjo Miguel, ele teria a ver com aquela confederação intergaláctica, não é isso? Sim. Ele comanda todo o raio azul. E o raio azul é força e poder. Agora sim, uma vez eu perguntei quantos planetas estariam, você disse que muitos. Mas, assim, mais de 600 planetas, por exemplo? Que estão... dentro da confederação? Muito mais. Muito mais. E essa mudança, você disse que a Terra já passou, pelo menos materialmente, a natureza, né, para a 4ª dimensão de vibração da matéria, seria isso? Da vibração cósmica do que é matéria. Minerais, vegetais e animais. E ainda faltam seres humanos aderirem. Os ditos racionais. Certo. E o Sol participa desse processo? O Sol? O Sol é a nossa grande estrela. É uma das estrelas do grande Sol central. Ou seja, partindo de Alfa e Ômega. Mas essa mudança porque a mudança do nível energético seria, talvez, não? Não é diferente? Da Terra? A Terra passou por vários testes. Nada se ganha na vida assim, de mão beijada. Nós temos que lutar, temos que trabalhar, exercitar muito para poder que a gente passe de ano, de classe, né? E a Terra é a mesma coisa. Aconteceu com outros planetas, está acontecendo com a Terra, está acontecendo com milhares Tem uma reação em cadeia, pode de dizer? vizinhos nossos, exatamente. Isso tem a ver com Kali Yuga, que eles dizem, que seria uma mudança a nível cósmico mesmo, não só na Terra? Em todos os níveis, em todas as galáxias, sempre existe alguém acessando. De primeira para segunda, de segunda para terceira, de terceira para quarta. Então, o grande teste da Terra se deu no dia 11 de agosto do ano passado. Aquele daquela formação planetária. Que todos os outros planetas estavam alinhados de um lado e a Terra sozinha do outro. Porque, na verdade, ela estava numa balança. E se ela não tivesse passado no teste, o que teria acontecido? Aí havia aquela grande derrocada que as mentes negativas estavam programando. Muitas mentes negativas, ditos profetas, escreviam, diziam, falavam e afirmavam de que ia haver um grande cataclisma, um movimento muito grande negativo na Terra. Ou seja, que ela ia dar uma cambalhota. Outra coisa que você me disse que faz parte desse processo seria aquela limpeza do que as pessoas chamam de inferno ou umbral. Né? Dos umbrais. Foi feito. Tanto que foi feito que os terreiros começaram a fechar porque não havia mais os Exus e nem as pombagiras. Que na verdade falta de quórum, né? Que não era, eles só botaram um apelido feio neles, né? Mas eram espíritos
alcoólatras, prostitutas, enfim, gente de má índole que desencarnou e fazia parte daquelas camadas que nós chamamos de umbral. O Swedenborg diz, por exemplo, na época dele, século XVIII, que ele diz ter visitado os infernos, que ali era uma região onde aconteciam muitos conflitos entre grupos, como máfias, conspirações, uns conspirando contra os outros. Uns conspirando contra os outros e projetando aqui na Terra. Esse plano, né? Salomão, por exemplo, ele diz que muitas missões no Comando Astra são entrar nesse umbral e muitas vezes eles têm que lutar, inclusive, contra fortalezas para retirar pessoas dali para levar para esse planeta, né? E tem outro detalhe. O ser para chegar até onde estavam os nossos irmãos doentes, digamos assim, né? Eu não gosto de usar a palavra sofredor. Nossos irmãos doentes, né? Eles tinham também que se imantar de uma matéria grosseira, escura, para poder ser iludido. Porque chegar com luz assim total, não dava. Tem que chegar até essas pessoas. Tinha que chegar, se imantar de material grosseiro. Para poder, inclusive, até ser visto, ser percebido, né? Então essas pessoas, elas foram retiradas? O que tinha condição de reencarnar compulsoriamente, reencarnou. Haja visto a enorme quantidade de crianças de rua, na Bósnia, enfim, esses seres tão pequenos, ditos inocentes, que servem para trabalhar com os bandidos, com os mafiosos, com os traficantes, enfim. É a última prova que eles estão tendo. Outros não tiveram essas condições, que estavam numa vibração muito baixa, então eles foram levados para reencarnar em outros planetas mais densos também, digamos, de segunda dimensão. Isso teria a ver com essa mudança de vibração da Terra, que poderia ocasionar com uma segunda morte para eles, não é isso? Também, continuar assim? Não, existe uma segunda morte. Mas na verdade, quando foram limpos os umbrais, era para que a Terra ficasse mais leve. Ela estava muito pesada. A energia negativa pesava muito, muito, muito para que ela pudesse ficar numa balança lá e passar no teste. E a gente poderia falar então desses outros níveis dimensionais da Terra, comparando a Terra com uma cebola com várias camadas, seria assim, né? Exatamente. Como um átomo, inclusive. E como o centro da cebola também, que é o centro da Terra, que são os mundos intraterrenos. E que tipo de seres vivem nesses mundos? De várias dimensões. Várias dimensões? Muitos seres que vivem em mundos intraterrenos são dimensionalmente maior do que nós. É mesmo? Porque o centro de comando da Terra agora, que é comandado pela energia Yin, é um centro intraterreno, só de seres elevados. Certo. E esses lugares onde as pessoas, como por exemplo os espíritas falam nosso lar, já seriam um nível mais... isso é no astral. Isso é no astral. Até agora nós falamos em sentido cósmico. Astral é aqui, bem pertinho. Tá. Tá? Então, nosso lar é no astral, nosso lar... Mas tudo faz parte dessa analogia com uma cebola? Pode ser feito também? Exatamente. Só que estaria acima, mais exterior. Seria assim, uma antessala para os desencarnantes que têm condições de passar para a quarta dimensão. Agora, existe duas mortes. Uma, a pessoa desencarna
do corpo físico. Uhum. A primeira, para o coração, não respira mais, morte cerebral. Uhum. E a segunda é saída do planeta. Ninguém mais desencarna e fica por aí fazendo visagem para ninguém, nem sendo fantasma para ninguém. Isso não acontece desde quando? Faz desde 1900, começou esse trabalho em 1988. Em 88. De lá para cá, almas penadas. Foram desaparecendo, os centros que usavam essas almas penadas para mandar para fazer safadeza para os outros, Uhum. tiveram que fechar porque eles não tinham mais os empregadinhos. Então eles começaram a ser obsediados. Começaram os próprios vivos obsediando vivos. Uhum. Tá. Aí eles caíram na real e tiveram também um comando, um chamado para que fechasse as portas. Por exemplo, quando aquele médium Gasparetto diz que faz uma projeção astral, e como a própria Bianca, e que eles viajam até cidades que existem em outras regiões de pessoas que desencarnaram, mas que não estão num estado infernal, assim, essas regiões seriam onde? Elas existem. Mas aqui em torno da Terra mesmo? Elas existem em planos mais acima do astral, entre o astral e o cosmos. Uhum. São planos, digamos, angélicos. Quando você fala astral e cosmos, é uma diferença de vibração? Sim, também? o astral é aqui, Tá. junto com a Terra. Uhum. E o cosmos é universal. E lá as pessoas têm a mesma forma que a gente tem aqui, mas tudo muito mais... As formas são até mais bonitas. Sim. Nessa parte aí que o Gasparetto, que a Bianca, são milhões de pessoas que fazem isso, Yuri. Uhum. Milhões de pessoas fazem. Sabe? Uhum. Fazem, ficam quietas, não falam, Uhum. outras falam. O Gasparetto, ele tinha um grande centro espírita e também foi convidado a fechar-se. Todos foram convidados. Mas por que isso? Por um simples fato. Existe todo um planejamento para que, cósmico, para que os seres humanos acessem, acordem e tudo mais. Só que foi dado aos centros espíritas, enfim, agruparam. Uhum. Digamos assim, solta as almas gêmeas, deixa elas se acharem. Solta as almas afins, deixa elas se acharem. Solta os líderes, deixa que eles façam os grupos deles. E então cada grupo, cada grupinho de pessoas, ou cada grande grupo, Uhum. existia 1, 2, 3, 10 líderes. E esses líderes, o ego deles, em vez deles se iluminarem para o eu superior, Uhum. para iluminar os seus adeptos, eles se fechavam no ego. Eles eram os sábios. É como você falou do Sai Baba uma vez? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Uhum. Tá? Então, algemaram, acorrentaram grandes massas Uhum. nas igrejas, nas tendas, no espiritismo, tudo virou religião. Uhum. E os líderes nem acessaram eles próprios e nem acessou o grupo que eles comandavam. O que o Cosmos fez? Fez uma avaliação. Isso foi em 1994. Fez uma grande avaliação. Então, em vez de ter progresso espiritual na Terra, estava tendo egos e mais egos. Né? O líder dizia, você tem que fazer isso e você vai pagar tanto, e todo mundo batia a cabeça e dizia amém. Aí o que o Cosmos fez? A grande fraternidade. Vamos pegar todas essas consciências,
botar num grande ventilador e espalhar. Como se fosse um balaião de penas que você botasse no vento assim e ligasse no ventilador. Descolou todo mundo. Aí ficaram perdidos. Ninguém mais conseguia fazer grupo, ninguém mais podia, não dava mais certo nada. Aí é que nós entramos. Mas não dá mesmo. Porque agora é cada um por si. Porque sabe o que acontecia? O líder se emproava todo, ou a líder, mulher, homem, e se endeusava, se idolatrava. E daí ficava todos os outros pendurados no braço deles e ninguém fazia nada por si. Todo mundo queria que o líder levasse ele para o céu ou para o inferno. Então, começou a grande acordada da consciência cósmica. Começou Trigueirinho, eu, outros milhares de pessoas dizendo cada um por si agora. Gente, vocês não vão atrás do pastor, nem do padre, nem do líder, nem de ninguém. Agora é você se valorizando. Você, homem. Você com o seu potencial. Você com a sua sabedoria. Você com a sua caminhada. Sem bengalas. Ah, mas eu não posso andar. Anda assim. Dá o primeiro passo que vai embora. Que as pessoas fizeram. E começou, sabe? A grande ascensão. Mas ascensionou gente que você nem imagina. Quando as pessoas começaram a caminhar sozinhas, de 1995 para cá. Então, queridos, eles caíram do galho. E tinham que cair. Porque se a coisa continuasse daquele jeito que ia, eu sempre digo que se a religião fosse boa, se ter uma religião fosse bom, estava todo mundo ascensionado. Todos os líderes dissessem, meu filho, vamos simplificar isso aqui. Eu não sou ninguém para perdoar o seu pecado. Cada um tem que fazer a sua caminhada. Olha. Eu estou cansada de falar com pastores, Jesus salva, porque Jesus morreu. Jesus não salva, não. Ele foi exemplo lá, há 2000 anos. Mas agora é cada um por si. Não vão querer fazer um monte de besteira aí e esperar que Jesus salve vocês, porque ele não vai salvar mesmo. Nem Jesus vai salvar, nem o padre tem poderes para perdoar ninguém. Quem é o padre para perdoar alguém? Se você não se conscientiza do seu verdadeiro eu. Nós somos crianças cósmicas. Nós estamos sujeitos a ter muitos equívocos. Agora, se uma criança cai, quebra alguma coisa, você vai condená-lo ou matá-lo porque ele caiu e quebrou alguma coisa? Você vai dizer, não, outra vez você cuide mais, olha, não faça mais isso aqui não vai ser bom para você. Então a pessoa não torna no mesmo erro. Mas aí um poder de consciência. Cada um sabendo que é responsável por si. Que seu pai não é responsável por você, que você não é responsável por seu irmão. Cada um tem a sua caminhada, cada um tem, é dono do seu ser. É dono da sua centelha divina. Ela brilha tanto quanto mais você dá uma escovada nela. Olha, eu falo das igrejas na sua totalidade. Elas vão indo para um lado de uma derrocada. E tudo aquilo que é mentiroso, que é falso, que é ilusório, um dia cai. Só permanece a verdade. E qual é a verdade? É cada ser livre, um ser livre pensador, não algemado aquilo que fulano diz, ciclano diz, dá esse direcionamento, vai por aqui que vai dar certo. Por isso que a palavra de quem fala alguma coisa tem muita responsabilidade. É fazer com que a pessoa acorde para ser um homem livre, para ser sabedor das suas potencialidades. E não ter que andar se agarrando
em nada, andar caminhando de cabeça erguida, sozinho. Quando é muito alfinetado, né? Aí diz, saia pela porta da frente com a sua cabeça erguida. Sempre que o poder econômico está atrás de uma instituição, cuida. Cuida. Porque para você ser livre, você não paga nada. Deus não te cobra de nada. Os mestres não te cobram de nada. Os mestres só dizem, seja você, valorize-se para ser pela vida valorizada. Entende? Quando você vê que tem alguma coisa com poderes econômicos atrás, cuida. Os maiores bancos do mundo são da Mitra, da igreja, sabe? Os maiores bancos do mundo. As maiores riquezas de igrejas estão aí, ó. Não está vendo igreja vendendo voto, fazendo transação eleitoral, porque cai o dinheiro para o pastor e para os bispos. É esse o problema, meu Deus. É esse o problema. Para você ser um homem livre, você não precisa pagar nada. Absolutamente nada. Eu tenho valor, eu sei das coisas e pronto. Não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém que faça você mudar o seu rumo de vida, de ascensão, quando você está consciente. O que tem valor é o líder chegar, abrir e falar a verdade. Só que ali é uma cadeia. O pastorzinho menor, depois maior, o padre, o outro, o bispo e o cardeal, todos eles têm a cartilha. E essa cartilha não te valoriza como ser. Muito pelo contrário, ela te algema. Porque para você fazer parte de uma egrégora dessa, você tem que obedecer dogmas, preceitos, leis feitas pelos homens. E o homem livre, ele não precisa nada disso. Ele já tem a lei de Deus. Ama a ti próprio e aos teus semelhantes. Ou seja, aquele primeiro mandamento, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo. Aí não precisa de justiça, não precisa de cadeia, não precisa de nada. Porque você é um homem íntegro. E você sendo um homem íntegro, você não vai para o lado de cá e nem para o lado de lá. Essa é a ordem e liberdade do terceiro milênio. Essa é a vida de paz. Esses são os 10 mil anos de ouro do comando de Saint-Germain, que está começando agora. E todas as pessoas, será que estão preparadas para... Vão estar, vão estar. Todas elas já ouviram alguma coisa. Agora, entre ouvir e ser tocado, é uma diferença muito grande. Né? Então, eu não posso falar numa linguagem que eu estou falando aqui para vocês, para uma criatura que nem os meus empregados que são evangélicos. Eu falo para eles, mas eu falo diferente. Olha, vocês se cuidem, eu não vou dar um dinheirinho a mais para vocês jogarem lá para fazer, para o pastor comprar um carro e sair no final de semana, todo beleza com a família deles, e vocês tudo em casa, porque deram o dízimo lá para o pastor. Eu falo assim, porque eu acho assim, se o padre, o bispo, ou seja lá quem for, tinha que ter um emprego como nós temos, não é? Sobreviver com o seu trabalho, e nas horas que ele dedica, aí é uma dedicação, então não vai cobrar. Você vivendo a sua vida fio a prumo, já é um estágio de oração. Você já vive num estágio de oração. Busca aqui dentro, Igor, não lá fora.
Porque a morte é apenas uma passagem, você tira a roupa velha e bota a roupa nova. Mas a tua integridade fica, as tuas lembranças ficam, a tua sabedoria fica, entende? Então, vive de maneira tal, como disse Confúcio, né? Quando você nasceu, só você chorou. Todos sorriram. Viva de maneira tal que quando daqui te fores, todos chorem. Só você sorria. Não se preocupe com o depois. Se preocupe com o aqui e o agora. A era de Aquários não se preocupa com o passado, porque o que já foi, já era. Não faz projeções para o futuro, ele vive o aqui e o agora. Porque se você não entrar dentro dessa harmonia, não adianta você fazer projeção para o futuro. Sem pensar, o que será depois? O que será depois será. Não sofra antecipadamente. Viva antecipadamente. Viva o ontem, o hoje e o amanhã de forma harmônica, equilibrada, feliz. Mesmo que as coisas materiais não estejam sendo aquelas que você queria, mas você sobrepõe. Você sai fora, você levanta. Naquela música que diz assim, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Isso é a verdade. A juventude, ela tem, tanto quanto nós mais antigos, todo um potencial. Já vem com um DNA diferente, já vem com condições diferentes. Então, a revolta que eu entendo assim, que é a dita revolta desses seres que diz que precisa fumar maconha, que precisa cheirar cocaína para estar num estado de consciência melhor, é enganosa. É que ele não aguenta o turbilhão de mentiras que os rodeiam, porque eles são seres mais inteligentes e mais verdadeiros. Essa parte bonita da nossa juventude que ficou esquecida pelos professores, pelos pais, pelos mestres aqui da Terra. Mostrar a verdade para essa gente. Não, vocês querem a verdade. A verdade é essa. É feia, mas é essa. Um exemplo, uma família está em recessão, o pai ganha pouco, a mãe não ganha quase nada, os filhos estão na escola, e aí o pai quer manter uma aparência de falsa riqueza. Aí ele se dana todo, ele vai ser corrupto, ele vai roubar, ele vai fazer qualquer coisa para que a família dele não sinta que a coisa está pesando. Isso é errado. O pai, a mãe, deve sentar com os filhos desde muito pequenos e dizer, papai ganha tanto, mamãe ganha tanto, a nossa despesa é tanto, nós só podemos fazer isso. Gente, vocês precisam nos ajudar. Mas não é correndo para os vícios que ajuda. Aí eles atropelam. Entende? Mas a juventude não está orientada para saber a verdade. Mostra uma falsa infância para ele, uma meia falsa juventude, aí ele vai para a universidade e vê que aquilo lá é um buraco negro, que não ensina nada, aí vem o traficante bater. Aí experimentou um, está ralado. Mas há uma saída. Sempre há uma saída. Uma vez eu estava fazendo uma palestra lá em Florianópolis, tinha umas 100 e tantas pessoas, e tinha também os drogados, os viciados, os alcoólatras, também iam. E um deles me perguntou, Pórtia, o que Jesus diz do povo, da juventude que está perdida no vício? Aí eu falei para ele, Jesus está assim,
de braços abertos, esperando só uma vontadezinha. Ele jogou as redes, jogou as cordas, peguem. E o cara deixou de todas as drogas que ele usava. Deixou. E era droga pesada. Os neurônios morrem, né, meu acredito? E você sabe que muitas células se renovam, os neurônios não se renovam. Aí dá problema de audição, de visão, muita coisa que os neurônios fazem, né? Deixam a mente mais vagarosa, mais lenta. Mas existe uma grande oportunidade. E se é que algum jovem vai me ouvir, eu queria dar uma mensagem. Sejam vocês. Entrem para dentro de vocês e vejam a beleza que vocês são. Nós esperamos que o amanhã seja de vocês. Mas um amanhã bonito, tranquilo, harmonioso, sem arruazes, sem anarquia. Sejam felizes, vivam. Vocês não precisam de fumar um baseado para ser gente. Vocês olhem para as rosas, olhem para as flores, olhem para o mar, olhem para os rios, olhem para as aves que cantam nas florestas e vejam como tudo pode ser para vocês muito melhor, que vocês são seres inteligentes, são seres pensantes, são filhos de Deus. Tirou já? Agora vocês querem água, né? Agora? Eu acho que sim, né? Eu vou ver se acham um refrigerante para vocês. E agora os assuntos secretos você não fala, né, pô? Como é que eu vou falar assunto secreto para você passar? Vai ser secreto, mas... Você falou pra mim. Acho que era secreto.